dia. Meu nome é Natália Masson e gostaria hoje de dar-lhes de novo as boas-vindas ao curso Omissões Inconstitucionais aqui no programa Saber Direito da TV Justiça. Ontem, no nosso primeiro encontro, tivemos a oportunidade de abordar o tema e a efetividade das normas constitucionais. E na nossa aula de hoje, segundo encontro, trataremos também de uma ação denominada mandado de injunção. Para você que acompanhou a aula de ontem e hoje nos brinda de novo com a sua audiência, saiba que tivemos a oportunidade de ontem discutir os diferentes níveis de aplicabilidade das normas constitucionais. Portanto, na aula de ontem apresentamos como surgiu a doutrina constitucionalista que entende e identifica que cada norma constitucional tem um diferente e distinto nível de eficácia e aplicabilidade. Em seguida, apresentamos como essa doutrina se desenvolveu no direito brasileiro. Identificamos, portanto, que existem normas auto-aplicáveis e normas não auto-aplicáveis. E aí, notamos que no direito brasileiro, tal distinção e bifurcação não era suficiente para dar conta da variedade e imenso número de normas que temos nesse diploma magno de 88. Por isso, foi extremamente importante que autores se debruçassem sobre a Constituição de 88 a fim de identificar quais são, de fato, as normas autoaplicáveis que eu identifico neste texto e quais são as não autoaplicáveis. De modo que o primeiro autor a pensar nessa questão foi o autor José Afonso da Silva, conforme você que acompanhou o programa de ontem pôde identificar. Portanto, na aula de ontem, identificamos as normas de eficácia plena, as normas de eficácia contida, as normas de eficácia limitada e as normas programáticas. Finalizamos o nosso primeiro encontro com a análise das normas programáticas. Em suma, o que foi dito? Veja, normas programáticas são normas tendentes a estipular programas de ação, a dirigir a conduta e as políticas públicas. Assim como você traça planos, assim como você traça objetivos e metas para a sua vida, a Constituição também o faz, de modo que possamos identificar em seu texto várias normas que têm essa tendência e esse intuito, guiar a atividade do poder público. Pois bem, uma pergunta para iniciar a aula de hoje e dar continuidade ao nosso estudo. A norma constitucional com eficácia programática tem alguma eficácia? Na aula passada, remetemos aqui essa pergunta a uma das alunas. E aí a pergunta foi um pouquinho distinta. Se a norma constitucional de eficácia limitada sem regulamentação possuía ou não alguma eficácia jurídica. E nossa aluna, sabiamente, de modo muito adequado, respondeu que sim. A norma constitucional de eficácia limitada, ainda que ausente a regulamentação, produz efeitos. Afinal de contas, compõe o corpo da Constituição, de modo que serve para uma declaração posterior de inconstitucionalidade, é, portanto, um parâmetro para declarações de inconstitucionalidade. Agora, para abrir e inaugurar o nosso segundo encontro, eu faço uma mesma pergunta, mas me valendo de uma norma distinta. A norma programática, estando ou não regulamentada, tem alguma eficácia? Sim, claro que sim. E veja, aproveito a resposta que apresentamos na aula de ontem para também solucionar essa questão. A norma programática, mesmo sendo programática, é uma norma constitucional. E como norma constitucional que possui eficácia, ainda que uma eficácia reduzida, mas claro, possui uma eficácia. Portanto, nunca se esqueça, nunca cometa o equívoco de dizer que uma norma constitucional, só porque tem uma eficácia programática, não tem eficácia jurídica. Tem sim. Serve, portanto, por exemplo, para parâmetro de futuras declarações de inconstitucionalidade. Ok? Outro dado importante sobre as normas programáticas. Normas programáticas fazem parte de constituições que, quanto aos fins, quanto à finalidade, podem ser denominadas constituições dirigentes. Normas programáticas são normas que compõem o texto de constituições denominadas dirigentes. Repare que toda Constituição pode ser classificada de diversos modos. Existem, meus caros, diversas maneiras de identificarmos as Constituições. Existem diversos critérios para identificarmos as Constituições. Eu identifico a Constituição quanto à origem, eu identifico a Constituição quanto ao conteúdo, quanto à forma, quanto à estabilidade. E veja, o critério classificador que aqui nos interessa é justamente quanto aos fins. E quanto aos fins, eu diria, as Constituições podem ser Constituições garantia ou Constituições dirigentes. O que seria uma Constituição garantia? Uma Constituição garantia é aquela que possui um único intuito: estabelecer liberdades negativas para o indivíduo, criar ali uma esfera de não ingerência, uma esfera de não atuação estatal, garantindo, portanto,
que, em alguns momentos, o indivíduo poderá, de modo isolado, segundo sua autonomia da vontade, tomar determinadas decisões. Essas constituições têm o intuito tão somente de limitar o poder estatal frente à autonomia individual. Por outro lado, temos outros tipos de constituição. Ainda quanto aos fins, eu diria, temos constituições, além das constituições garantia, constituições dirigentes. E veja, constituição dirigente é aquela constituição que atua com dirigismo. É aquela constituição que tem uma pretensão, dirigir a atuação estatal. É uma constituição que pretende guiar, nortear a atuação do Estado. E aí vem, talvez, a relação importantíssima que eu quero. Que aqui seja estabelecida entre a aplicabilidade e efetividade das normas constitucionais e este critério classificatório das constituições. Uma Constituição que possui em seu corpo normas programáticas, uma Constituição que tem a pretensão de programar a atuação estatal e as políticas de governo, é, sem dúvida, uma Constituição dirigente. Ok? Então, você veja, com relação à finalidade ou com relação aos fins, podemos classificar essa Constituição de 88 como uma Constituição dirigente. Vistas as normas, ou melhor, vistos os 4 níveis de aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais no direito brasileiro, ponho aqui para você em casa e meus alunos no estúdio pensarem sobre um tipo específico de norma constitucional, presente lá no artigo 5º, inciso 13 da Constituição. No artigo 5º, inciso 13 da Constituição, se você está com a Constituição aberta, remeto você a este dispositivo, nós temos uma regra referente à liberdade profissional. Então, veja, artigo 5º, inciso 13 da Constituição. Lá, nós somos capazes de identificar a seguinte previsão. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais estabelecidas em lei. Repito aqui para vocês, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, vírgula, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. De modo que, no primeiro momento, o que eu quero que vocês pensem é justamente se esta norma possui aplicabilidade plena, aplicabilidade contida, aplicabilidade limitada ou programática. Então, veja, uma questão que eu trago para reflexão aqui no estúdio e para você que acompanha a aula em casa. O disposto no artigo 5º, inciso 13, referente à liberdade profissional, configura uma norma constitucional de eficácia plena ou contida ou limitada quanto a princípios programáticos. Repare, existe aí um direito? Já existe um direito que está pronto e apto a ser exercitado desde 5 de outubro de 88? Ora, ao ler o artigo 5º, inciso 13, o que você é capaz de identificar? Que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações previstas em lei, ou eu exerço livremente qualquer trabalho, ofício ou profissão, e, em havendo lei, a lei estipula restrições e estabelece qualificações. Pensar o dispositivo desse modo é crucial para você identificar corretamente qual é o nível e o grau de aplicabilidade dele. Pois bem, se é livre o exercício de qualquer arte, qualquer ofício, qualquer trabalho, qualquer profissão, esta liberdade existe desde que este documento foi promulgado. Desde que a Constituição, em 5 de outubro de 88, foi promulgada, é que nós temos aqui um direito a exercer livremente qualquer trabalho. No entanto, depois dessa liberdade vem uma vírgula. E a vírgula te diz, respeitadas, claro, as qualificações que uma lei posterior vier a estabelecer, de modo que tal lei posterior, ao ver de vocês, tal lei posterior estabelece ou não restrições? Estabelece restrições. Portanto, repare você, existe aqui a necessidade de você notar que o artigo 5º, inciso 13 da Constituição, é um artigo com eficácia contida. Eu não dependo de lei para que haja produção de efeitos. Pelo contrário, sozinho, o artigo já produz todos os seus efeitos. Sozinha, esta norma é capaz de produzir ou produz todos os seus efeitos essenciais. No entanto, existe uma autorização para que o legislador ordinário, para que um poder constituído, restrinja tal direito, por meio da edição de uma lei. Então, note, portanto, que um dos artigos que mais guarda polêmica no direito constitucional, que é, sem dúvida, o artigo 5º, inciso 13, este dispositivo tem, sim, aplicabilidade contida e não aplicabilidade limitada, como pensam alguns alunos. Tudo bem com relação a essa questão? Tudo bem com vocês?
Professora Natália, só uma pergunta. Joia, vamos transmitir então agora uma pergunta de um aluno. Existe Pois não? na Constituição Federal algum instrumento para permitir que uma norma que não tem eficácia plena possa produzir os seus efeitos? Sim. Olha o questionamento colocado aqui por um aluno no estúdio. Repito a pergunta que ele fez. Professora Natália, existe algum mecanismo que permita que uma norma constitucional que não nasceu com eficácia plena, certo? Produza plenamente seus efeitos? A questão que o aluno põe aqui em debate é interessantíssima. Justamente porque existem três caminhos para você identificar a possibilidade de uma norma ampliar sua produção de efeitos até atingir a aplicabilidade plena. Repare, num primeiro momento, e respondendo sua pergunta, existe sim um mecanismo. A norma nascer com a aplicabilidade plena. O legislador originário regulá-la suficientemente e não permitir a edição de normas posteriores que, por meio da regulamentação, a restringam. Então, respondendo sua pergunta, num primeiro momento, sim. Basta que a norma nasça assim. Basta que essa norma nasça com eficácia plena. Que o legislador originário lhe dê todo um instrumental, desenhe a norma de modo que ela possa produzir, ou, pelo menos, seja capaz de produzir todos os seus efeitos essenciais. Mas este, veja, não é o único caminho. Ainda bem, porque senão a resposta aqui ao meu colega seria não existem mecanismos, mas existem sim. A norma pode até nascer com aplicabilidade plena e produzir todos os seus efeitos, mas é possível que, tendo nascido com outra aplicabilidade, tal produção ampla de efeitos também se concretize. Sabe por quê? Porque agora a gente trabalha com dois fenômenos. Fenômeno número 1, que é o fenômeno aqui que a gente está estudando, a regulamentação. Veja, é possível, portanto, que uma norma tenha nascido com uma aplicabilidade limitada, ou tenha nascido com uma aplicabilidade contida, ou mesmo com uma aplicabilidade programática, mas tenha sido regulamentada. Então, repare, a regulamentação é um mecanismo que permite que normas constitucionais saiam de uma situação precária e atinjam, quem sabe, uma situação ideal de produção de efeitos. Note, portanto, que normas constitucionais, ainda que com eficácia limitada ou com eficácia contida, podem sim vir a produzir plenamente seus efeitos. Basta, portanto, que tenhamos essa atividade de regulamentação. Basta que o legislador derivado se desincumba dessa sua tarefa. Que tarefa? Essa tarefa de legislar, ok? Então, veja, respondendo a pergunta posta aqui por um aluno no estúdio. Num primeiro momento, a norma produzirá plenamente seus efeitos se tiver nascido assim, se for norma de eficácia plena. O legislador originário regulou tão bem os interesses ali dispostos que a norma é capaz de produzir plenamente todos os seus efeitos, independentemente de uma posterior atividade de regulamentação. Agora, existe um segundo caminho, um caminho para normas que não nasceram com essa condição ideal, que nasceram numa situação precária. E tudo que é precário no direito constitucional é temporário. Eu preciso superar essas questões. A norma nasceu com aplicabilidade limitada, bem reduzida, ou, por outro lado, nasceu com uma aplicabilidade contida. Nesses casos, primeiro caminho, a regulamentação. Então, veja, basta que esta norma sofra um processo de regulamentação, por exemplo, se for uma norma de eficácia limitada, para que haja agora uma produção plena de seus efeitos. E existe ainda um terceiro caminho. E para esse terceiro caminho, eu chamo muito a atenção de todos vocês e de quem mais estiver acompanhando essa aula em casa. Esse terceiro caminho, que é o caminho mais usual, este terceiro caminho, repito para você, é o caminho mais usual para que normas produzam plenamente seus efeitos. Que caminho é este? O caminho da recepção. E agora, pensem um pouco no que é e no que significa este Instituto da Recepção. O que é recepção? Num primeiro momento, saibam que a entrada em vigor de uma nova Constituição no ordenamento marca e traz, sem dúvida, uma ruptura significativa para todas as normas jurídicas presentes no ordenamento anterior. A entrada em vigor de uma nova Constituição acarreta, sem dúvida, ruptura significativa. Primeiro, com relação à Constituição anterior. O que é que acontece com a Constituição anterior quando uma nova Constituição nos é apresentada? É claro que duas Constituições não devem conviver. Assim como um corpo só responde a um centro de comando, assim como não existe um corpo com dois cérebros, não existirá um Estado com duas Constituições. O Estado responde também a um único centro de poder. O Estado responde a uma Constituição. Então, duas Constituições não devem conviver. De modo que a entrada em vigor de uma nova Constituição traz uma implicação seríssima para a Constituição anterior. A Constituição anterior a temos por inteiramente revogada.
Perceba, portanto, que com a entrada em vigor de uma nova Constituição, eu posso concluir que a Constituição anterior foi inteiramente revogada. Eu não aproveito e não analiso dispositivos da Carta Constitucional anterior. Por quê? Porque um novo diploma já me foi entregue. No entanto, se eu perguntasse a vocês, se com a entrada em vigor de uma nova Constituição, a Constituição anterior é inteiramente revogada, o que vocês me diriam com relação às outras normas do ordenamento, as outras normas infraconstitucionais? Vocês acham que essas normas infraconstitucionais também serão todas e completamente revogadas? Transmito aqui então a pergunta para os meus alunos do grupo 1. Seriam todas revogadas? Não, somente as compatíveis. Opa, gostei da sua resposta. Não, todas revogadas não. Somente as, e aí eu uso a expressão que o aluno utilizou, só as incompatíveis. Perfeito. Afinal de contas, é bom que você saiba que eu não vou permitir que normas do ordenamento anterior, incompatíveis com o novo texto, permaneçam vigentes entre nós. Por quê? Porque eu disse ontem, naquele encontro que iniciou o nosso curso de omissões inconstitucionais. É preciso que você note que este é um ordenamento harmônico, que as normas constitucionais não estão aqui dispostas num amontoado de normas. Aqui existe escalonamento, existe hierarquia entre as normas, de modo que elas devem guardar coerência entre si. Então veja, a entrada em vigor de uma nova Constituição até implica mesmo na revogação por inteiro da Constituição anterior. Mas, sobre as normas infraconstitucionais, fico com a sua resposta. Não há revogação por completo. Por outro lado, há o quê? Um aproveitamento de algumas normas anteriores, mas desde que elas sejam compatíveis. Veja, portanto, este aproveitamento se chama recepção. Aqui está a teoria da recepção, que é, sem dúvida, o terceiro caminho para que uma norma que nasceu numa condição precária atinja uma condição ideal de produção de efeitos. O que eu faço? Recepciono uma norma anterior à Constituição, compatível com ela, e essa norma anterior à Constituição, compatível com ela, complementa a norma constitucional que carecia de produção legislativa. Perceba, eu busco no ordenamento anterior uma norma infraconstitucional útil, apta, que não desafia este novo texto e a utilizo para complementar uma norma que se encontrava numa situação precária. E agora, este conjunto produz plenamente todos os seus efeitos essenciais. No entanto, aqui eu devo frisar que nesta análise da compatibilidade entre as normas infraconstitucionais e o texto constitucional, eu tenho que observar uma regra. Veja, aqui ainda para o grupo 3, se você tiver que pensar na recepção como compatibilidade entre normas infraconstitucionais e o texto constitucional, é bom que você defina desde já se essa compatibilidade terá que ser uma compatibilidade só de conteúdo, ou seja, uma compatibilidade material. Se esta compatibilidade será tão somente uma compatibilidade formal, referente ao processo legislativo, ou se esta compatibilidade deverá ser feita em dois níveis, uma compatibilidade tanto material quanto formal, ou seja, se no momento da recepção me importam questões materiais e formais, só materiais ou só formais. Então vejam, meus alunos aqui que estão montando a nossa terceira plenária, o nosso terceiro grupo, transmito essa pergunta diretamente a vocês. Nessa análise da compatibilidade entre normas infraconstitucionais e o texto constitucional, o que vocês acham? Eu devo analisar só questões materiais, só questões formais ou as duas questões me interessam? Só questões materiais. Só questões materiais é a opinião esposada aqui pelo terceiro grupo. E veja, de forma muito correta. De fato, nesta análise da compatibilidade, só me interessam questões de conteúdo. Eu quero saber se existe compatibilidade entre a norma anterior e o texto da Constituição. Em havendo tal compatibilidade, eu posso recepcionar, sim, como você acabou de me dizer, a norma infraconstitucional. Questões de forma aqui não nos interessam. Desde que, claro, a norma anterior seja formalmente constitucional no que tange à Constituição sob a égide da qual ela foi produzida. Aquela norma anterior há que possuir compatibilidade de forma com a Constituição anterior. Com a Constituição nova, não. Basta uma análise material. Como você disse, basta uma análise de conteúdo. Ok? Então, veja, toda essa construção foi feita para responder uma pergunta posta aqui no estúdio por um aluno. O aluno perguntou, veja, você me perguntou,
existe algum instrumento, algum mecanismo para que normas que não nasceram com aplicabilidade plena possam produzir plenamente seus efeitos? E então agora eu acho que a gente tem condição de fechar completamente esse questionamento que você fez. Primeiro, a norma produz plenamente seus efeitos se ela nasceu com aplicabilidade plena, ou seja, se o legislador regulou suficientemente todos os assuntos ali tratados. Segundo ponto, ela produz também aplicabilidade e efeitos de modo pleno se houve o quê? Uma regulamentação posterior. E no terceiro ponto, eu posso me valer de um instituto pensado pela genialidade individual do Kelsen, chamado de recepção, para complementar o atual ordenamento. Ok? Respondida a sua questão, a gente pode seguir ainda sobre a efetividade das normas. Repare, portanto, que desde a nossa aula de ontem, no início deste curso sobre omissões inconstitucionais, nos preocupamos, primeiro, em identificar como se dá a concretização de uma Constituição. A Constituição toda já nasceu pronta e acabada? Todas as normas constitucionais, sem exceção, são capazes de produzir sozinhas plenamente seus efeitos? Pessoal, tendo por base essa explanação, vocês diriam que sim? Todas as normas constitucionais, todos os dispositivos que eu tenho nesse texto, produzem, desde 5 de outubro de 88, todos os seus efeitos essenciais? Sim ou não? Não, o pessoal aqui disse que não e eles têm razão. Afinal de contas, eu tenho normas de aplicabilidade ainda contida, normas de aplicabilidade limitada e normas de aplicabilidade programática. Então, perceba, a efetivação de uma Constituição não é um ato instantâneo. Isso aqui é um processo que demanda tempo, demanda experiência e demanda, muitas vezes, produção legislativa. É claro que você sabe que uma norma de eficácia limitada, para produzir plenamente seus efeitos, requer tão somente a edição de uma lei. Veja, portanto, eu tenho aqui um caminho em linha reta. A norma tem aplicabilidade limitada, eu quero que ela produza plenamente seus efeitos, basta que haja a edição de uma lei. Ótimo. Por quê? Porque, veja bem, em havendo essa edição de lei, a lei, junto com a norma constitucional, formam ali um bloco de um assunto que agora é capaz de regulamentar de modo adequado a situação jurídica, é capaz de normatizar a situação jurídica. Tudo bem? Mas, por outro lado, existem normas não auto-aplicáveis que não carecem tão somente de legislação. E isso eu quero que fique claro para você aqui nesse nosso segundo encontro. Aqui nesse nosso segundo encontro, eu quero que você saiba que existem normas não auto-executáveis, não auto-aplicáveis, que mesmo em havendo edição de leis, não produzirão plenamente seus efeitos. Pensem comigo. A norma que nós utilizamos como exemplo na aula de ontem, talvez o exemplo mais clássico sobre normas programáticas, o artigo 3º da Constituição, em seus 4 incisos, quando prevê os objetivos fundamentais. Eu conquisto todos esses objetivos fundamentais do artigo 3º por meio da edição de uma lei? Vale dizer, basta que uma lei diga que agora somos uma sociedade na qual inexiste preconceito de origem, raça, sexo, cor-idade e qualquer forma de discriminação, que nós nos tornamos uma faculdade isenta de preconceitos e discriminação, pessoal? Não. Aqui, veja bem, não basta a edição simples de uma lei. Aqui eu preciso muito mais. Aqui eu preciso, conforme diz o José Afonso da Silva, de argumentos meta-jurídicos. Argumentos fora do direito. Eu preciso buscar fora do direito argumentos e sustentação para essa norma. Eu preciso de apoio da sociedade. Eu preciso de políticas públicas. Eu preciso de uma atuação governamental que almeje alcançar esses objetivos. Então, para concluir, dentro das normas não auto-executáveis, algumas irão se satisfazer simplesmente com a edição posterior de uma lei, outras não. Outras dependerão, sem dúvida, de argumentos meta-jurídicos fora do direito. Exemplo, apoio da sociedade, dependerão de políticas públicas, atuação governamental. De modo que concretizar uma Constituição não é tão simples quanto, de início, possa ter te parecido. Tudo bem? Bom, dando continuidade ao assunto. Repare o seguinte, se você não conhece esse dado, talvez ele se apresente como um tanto estarrecedor. Todas as nossas Constituições anteriores a esta, todas as nossas Constituições anteriores a 88, pasmem com essa informação, passaram para a negatividade, foram substituídos por outras Constituições sem terem sido plenamente regulamentadas. Todas as nossas Constituições anteriores a este diploma magno de 88 passaram para a negatividade, são Constituições que perderam a sua validade, foram substituídas sem terem sido plenamente regulamentadas. Se você fizesse parte
da Assembleia Nacional Constituinte responsável pela elaboração de um novo diploma para o país, certamente você notaria essa questão. E, em notando essa questão, certamente você buscaria meios para permitir que as constituições fossem, pouco a pouco, se implementando e se tornando efetivas. De modo que é bom que você saiba e note que as constituições anteriores tiveram esse problema, mas o legislador originário, ocupado na elaboração deste texto, pensou nisso. E pensou nisso justamente para criar instrumentos que nos permitissem evitar que este problema também acometesse a Constituição de 88. Veja bem, a nossa Constituição de 88, como foi formulada? Se você não se lembra, a nossa Constituição de 88 foi elaborada nos seguintes moldes. Primeiro, fez-se uma emenda à Constituição anterior, emenda 21 de 85. A emenda 21 de 85 afirmou, sem dúvida, que aquela Assembleia Nacional Constituinte que se formava era livre e soberana. Pois bem, a emenda 21 de 85 permitiu que uma Assembleia Nacional Constituinte fosse convocada. Os membros da Constituinte permaneceram reunidos por mais ou menos 1 ano e meio, reunidos pela primeira vez no dia 1º de fevereiro de 87. No dia seguinte, elegem seu presidente, Ulisses Guimarães. Durante 1 ano e meio, trabalham, votam textos, recebem propostas populares. E, precisamente, no dia 5 de outubro de 88, às 16 horas, te entregam a Carta Constitucional. Essas pessoas reunidas em Assembleia Nacional Constituinte, certamente identificaram falhas nas constituições anteriores, como esse problema que eu te apresento de regulamentação. E aí, nesse sentido, identificando essas falhas nas constituições anteriores, procuraram criar, ou, pelo menos, se inspirar em ordenamentos anteriores, para estipularmos, neste novo texto, nesta nova Constituição, instrumentos tendentes a combater aquilo que eu vou chamar na aula de hoje de vício omissivo. Falta de regulamentação, vício omissivo. Como combater esse vício omissivo? No direito brasileiro, portanto, a partir da Constituição de 88, foram previstos 2 instrumentos. Um instrumento é criação genuinamente brasileira. Não encontra amparo no direito comparado. Nós não temos instrumentos no direito comparado que possam ser equiparados ao nosso mandado de injunção. E além do mandado de injunção, fomos buscar lá na Constituição Portuguesa de 76 também um outro instrumento tendente a combater o vício omissivo, a chamada ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Pois bem, se os membros da Assembleia Constituinte, reunidos para a elaboração de um novo texto, no exercício, na manifestação do poder originário, notaram que as nossas constituições anteriores eram, sim, constituições que tiveram problemas com a regulamentação, constituições que nunca atingiram o ápice da aplicabilidade, de certo que eles haveriam de pensar em instrumentos para combater este vício omissivo, em instrumentos tendentes a salvaguardar o texto e os direitos individuais da falta de regulamentação. Pois bem, esses 2 instrumentos que eu te apresento agora de modo bem genérico são mandado de injunção e ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Serão instrumentos utilizados para, num primeiro caso, do mandado de injunção, viabilizar o exercício de determinados direitos, liberdades ou prerrogativas, em face da ausência de uma norma regulamentadora. E no segundo momento, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão é um instrumento tendente a combater o vício omissivo na medida em que é capaz de exortar o legislador a editar normas. De todo modo, ainda que essas ações sejam ações completamente distintas, e são certamente, por quê? Porque têm natureza jurídica diferente e são ações que participam dentro da dogmática constitucional de institutos distintos, ainda que possuam diferenças, e de certo possuem, são 2 ações com a mesma finalidade: combate à síndrome da inefetividade constitucional. Ok? Pois bem, primeiro então, uma análise inicial deve ser feita para que você possa enfrentar de modo adequado esses 2 instrumentos. Eu perguntaria a vocês, e peço que todos no estúdio comecem a refletir sobre essa questão. Normas constitucionais de eficácia contida, se não forem regulamentadas, teremos uma omissão? Sim. Uma norma constitucional de eficácia contida, não regulamentada, denota aqui uma ausência de lei, uma ausência de regulamentação que pode até ser reputada como uma omissão, mas tal omissão poderia ou não ser combatida por meio de um desses 2 instrumentos.
A pergunta é importante para que você saiba, desde já, adequar sua análise dos instrumentos dessas duas ações, do objeto de cada uma, a este estudo que fizemos no encontro número 1. Se no encontro número 1, se na aula de ontem nós nos preocupamos em identificar que toda Constituição possui normas com diferentes níveis e graus de aplicabilidade, é bom que você note que nem toda omissão ou nem toda ausência de regulamentação enseja o uso de um desses dois instrumentos. Afinal de contas, se eu tenho uma norma de eficácia contida, ainda que não regulamentada, essa ausência de regulamentação pode até significar para muitos uma omissão, mas não é, de modo algum, uma omissão que afronta, uma omissão que desafia o texto da nossa Constituição. Se não é uma omissão inconstitucional, se não é uma omissão que desarmoniza o nosso ordenamento jurídico, não vai ser uma omissão combatida por meio desses instrumentos. É uma omissão com a qual o ordenamento trabalha. É uma omissão que nós toleramos, justamente porque na norma de eficácia contida já existe ali um direito. Já existe um direito contido nessa norma, apto a ser exercitado desde 5 de outubro de 88. E aí, nesse sentido, se já temos um direito previsto nessa norma, apto a ser exercitado, de que me importa se vem ou não a regulamentação? Se a regulamentação não vier, não há problema. Vale a regra geral. Vale aquela normativa estipulada pelo legislador originário. Agora, se vier a regulamentação vem para quê? A regulamentação vem para excetuar, para restringir, para criar regras que vão restringir aquele direito contido, aquele direito criado pelo legislador originário. Tudo bem? Então, para fechar essa questão e começarmos a análise do mandado de injunção. Nem toda norma constitucional não regulamentada, será objeto dessas ações. Se a norma tem eficácia contida ou restringível, segundo a Maria Helena Diniz, ela não será objeto dessas ações. Bom, antes de inaugurarmos o estudo sobre mandado de injunção, é bom que você saiba que esta classificação apresentada no nosso encontro de hoje, retomada no segundo encontro, classificação esta, elaborada pelo José Afonso da Silva, não é a única existente. Professora, se não é a única que existe, por que foi, então, aquela escolhida? Ora, apesar de não ser a única classificação, damos preferência a ela por duas razões. Primeiro, o José Afonso da Silva foi o primeiro autor a pensar nesse assunto. Foi o primeiro a se debruçar e estudar os diferentes graus e níveis de aplicabilidade de uma Constituição. E aí, nesse sentido, damos preferência, porque foi o autor que teorizou. Todas as outras classificações transitam em torno da dele. Segundo ponto, o próprio Supremo Tribunal Federal adotou essa classificação. Adotou a classificação feita por este autor. E aí, nesse sentido, é bem adequado que trabalhemos com a classificação apresentada pela nossa Corte mais alta do Judiciário. Outras classificações existem? De certo que sim. Luiz Roberto Barroso, no Rio, criou uma classificação que, claro, transita em torno da do José Afonso da Silva. Maria Helena Diniz tem sua classificação particular. Celso Ribeiro Bastos também. O ministro Carlos Aires Brito também. Chama atenção, no entanto, para que a classificação das Constituições fique completa para você e que a gente possa iniciar o estudo do mandado de injunção, chama a atenção a classificação do ad lâmigo. Por quê? Porque este autor se dirigiu também às normas constantes do ADCT, dos atos, das disposições constitucionais transitórias. Identificou este autor, o ad lâmigo, que algumas normas constitucionais possuem uma aplicabilidade exaurida, uma eficácia já esgotada, justamente porque já foram utilizadas. Então, veja, remeto vocês à leitura de pelo menos 2 dispositivos, o artigo 2º, o artigo 3º, como também o artigo 14. Todas essas normas do ADCT são normas que este autor considera como normas de aplicabilidade esgotada ou eficácia exaurida. Qual a razão de ser desta classificação? Se uma norma tem aplicabilidade esgotada, isso significa que esta norma não pode mais ser invocada para a produção de um direito, que esta norma não pode mais ser invocada para gerar alguma obrigação, algum dever individual. Repare, portanto, que este autor soube identificar um tipo distinto de norma daquele apresentado pelo José Afonso da Silva. Então, remeto você à leitura de alguns dispositivos constantes, lá do ADCT, do ato das disposições constitucionais transitórias. Exemplo, faça uma leitura depois, aí na sua casa, do artigo 2º, do artigo 3º e também do artigo 14 do texto constitucional. Bom,
Se agora conseguimos de fato fechar a questão sobre a possível classificação das normas constitucionais, não esquecendo que alguns autores, como o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira Mendes, considera até hoje que não existem critérios objetivos que nos permitam classificar as normas de um modo ou de outro, ainda que tenhamos essas opiniões, para grande parte da doutrina é possível essa classificação, a gente pode agora iniciar uma análise, ainda que superficial nesse encontro nosso de número 2, das ações tendentes a combater este vício omissivo. Vamos inaugurar nosso estudo com um mandado de injunção. A ação que eu disse mais cedo é uma ação de criação genuinamente brasileira. Não existe, no direito comparado, paralelo para o mandado de injunção. Veja, a ideia do legislador originário de que as constituições precisam ser regulamentadas e de que um não fazer, uma atitude omissiva é tão prejudicial para os seus direitos e para a Constituição como um fazer, uma ação que desafia este texto é tão inconstitucional quanto um não fazer, que também desafia esse texto, que o legislador originário pensou nesses instrumentos. Primeiro, o mandado de injunção. Previsão constitucional. Artigo 5º, inciso 71. Então, vamos abrir o artigo 5º da Constituição, inciso 71, fazer uma leitura das linhas básicas da diretriz que o legislador originário nos deu sobre esta ação. Artigo 5º, inciso 71, traz para você a seguinte redação. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e das liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Repare, portanto, que em termos bem genéricos, estipulou o legislador um remédio constitucional extremamente diferenciado dos demais. Se você notar que nós temos um remédio constitucional genérico, como mandado de segurança, se você notar que nós temos também um instrumental mais específico, como o habeas data, outro para a tutela das liberdades referentes à locomoção, que é o habeas corpus, você nota também que são todos referentes a atuações positivas, ao passo que aqui, ao identificar o mandado de injunção, você já é capaz de intuitivamente reparar que este remédio constitucional, esta ação constitucional de rito sumaríssimo, de natureza civil, será utilizada sempre que tivermos a ausência de uma norma regulamentadora. E a ausência desta norma regulamentadora implicar no impedimento para que um indivíduo qualquer exerça algum direito ou alguma liberdade constitucional ou então alguma prerrogativa inerente à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Quis, portanto, o poder originário resguardar determinados direitos, liberdades e prerrogativas dos indivíduos, de modo a permitir que eles tivessem em mãos um instrumental que, acionado perante o judiciário, fizesse com que a lide fosse solucionada. Perceba, portanto, que quando eu analiso a legitimidade ativa para o mandado de injunção, é possível identificar que é uma legitimidade ampla. Afinal de contas, quem é que pode passar por esse tipo de problema? Quem é que, ante a determinado dispositivo constitucional, não exerce um direito, ou uma liberdade, ou mesmo uma prerrogativa por falta de norma regulamentadora? Se o que eu disse para você na aula de ontem veio agora à sua memória, sobre o fato de que a nossa Constituição está repleta de normas carentes de regulamentação, talvez você tenha percebido que é possível que você queira exercer determinado direito e não seja capaz justamente porque não há regulamentação. É possível que você queira exercer alguma liberdade constitucional e não consiga, justamente porque inexiste norma constitucional regulamentando este seu direito. Enquanto o seu direito está previsto tão somente numa norma constitucional de eficácia limitada, é possível que aquele seu direito se apresente perante o ordenamento e aos titulares como um sonho, como uma expectativa, como uma quimera. Enquanto não houver regulamentação, não vai haver, infelizmente, possibilidade de uso desse direito. Você não poderá invocá-lo. E aí, nesse sentido, surge o mandado de injunção como uma ação tendente a combater esse vício. Primeiro ponto aqui, então, a legitimidade ativa. Qualquer pessoa física e qualquer pessoa jurídica, bem como as coletividades, poderiam fazer uso desse instrumento frente à falta de uma norma regulamentadora. Então, com relação à legitimidade ativa, repare, ela é bem ampla. Agora, chamo a atenção de vocês para um outro critério. Chamo a atenção de vocês para o seguinte, e com relação à finalidade da ação. É bom que você saiba que o mandado de injunção não tem uma única finalidade. A finalidade do mandado de injunção não é exclusivamente
combater o vício omissivo. A finalidade do mandado de injunção não é exclusivamente combater o vício omissivo, é também permitir que determinados direitos ou liberdades sejam exercidas. Então, em suma, quando a gente discute no mandado de injunção, quando a gente discute o mandado de injunção, o que nós temos? Uma ação com dúplice finalidade, uma ação aqui que possui pelo menos dois intuitos, e o intuito principal, sem dúvida, é viabilizar o exercício de determinado direito, viabilizar o exercício de determinada liberdade ou prerrogativa, ok? E em seguida, já que eu viabilizo esse direito, eu estou ao mesmo tempo combatendo um vício omissivo. Então perceba, estou frente a um processo subjetivo, um processo no qual existem partes, um processo no qual existe uma questão em discussão, um processo no qual há uma pretensão perante o judiciário que não se exerce, porque eu tenho uma resistência oposta a ela. Note que aqui há direito subjetivo, note que aqui eu preciso solucionar primeiro um caso em concreto, para depois combater essa ideia do vício omissivo. Tudo bem? Isso vai ser certamente um fator de distinção entre o mandado de injunção e a ADI por omissão, conforme você verá na aula de amanhã, ok? Mas, por enquanto, a finalidade do mandado de injunção é dupla. Primeiro, viabilizar o exercício de um direito, viabilizar o exercício de uma liberdade constitucional ou de uma prerrogativa. E, viabilizando o exercício desses direitos, permitir que o vício omissivo seja sanado. Quanto à legitimidade passiva, repare que além de existir a competência para julgamento do STF, no artigo 102, inciso 1, a linha Q, temos também competência do STJ, no artigo 105, inciso 1º, temos também competência de outros tribunais. Então, ao mesmo tempo em que a legitimidade aqui neste caso é ampla, posso dizer que além da legitimidade ativa ser ampla, tenho também uma legitimidade passiva mais ampla. Agora, professora, e sobre o procedimento do mandado de injunção? Existe lei regulamentando o uso dessa ação? Bom, para que estudemos esse ponto, faço novamente a leitura do artigo 5º, inciso 71 para você. Veja, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de uma norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais ou de prerrogativas referentes à nacionalidade, à cidadania e à soberania. A Constituição foi extremamente genérica ao prever esse instrumento, de modo que aqui eu também preciso de uma norma regulamentadora. Só que eu não vou entrar com um mandado de injunção contra um mandado de injunção. Eu não vou entrar com um instrumento pedindo a regulamentação dele mesmo. Então, o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre aplausos desavisados, note-se, que o mandado de injunção era norma autoaplicável. Conforme o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, eu devo procurar o maior nível de aplicabilidade para a norma. Sempre que houver uma interpretação que dê à norma constitucional maior grau de aplicabilidade, é esta interpretação que eu devo procurar. Até aqui tudo bem. Mas, o mandado de injunção não estava pronto para ser utilizado. Carecíamos ainda de uma teoria mais adequada sobre as omissões inconstitucionais. Essa teorização ainda não havia sido feita no direito brasileiro. Ainda carecíamos no direito brasileiro de uma teorização muito mais adequada envolvendo as omissões. Afinal de contas, essa teorização não se iniciou tarde só no Brasil. Se inicia tarde também no direito alemão. Quando Kelsen publica sua primeira obra, Problemas Fundamentais de Direito Público, em 1911, ele diz: não há a possibilidade de estipularmos um direito de legislar para o Estado. E aí, nesse sentido, repare, o próprio estudo das omissões no direito alemão, fonte do nosso direito constitucional, do direito constitucional pátrio, o próprio estudo dessas omissões lá no direito alemão iniciou-se tardiamente. No Brasil, não foi diferente. E quando começamos a aplicar o mandado de injunção de modo inadequado, certamente fizemos mau uso do Instituto. Fazendo mau uso do Instituto, geramos descrédito para ele. Veja, passo um dado aqui para os meus alunos. Olha, em 90 e em 91, o mandado de injunção foi interposto no Supremo Tribunal Federal 238 vezes. Repito para você, só nos anos de 90 e 91 foram impetrados perante o Supremo Tribunal Federal 238 mandados de injunção. Depois, até 2006, no fechamento, dado emitido pelo site do Supremo por meio das notícias, nós só tivemos mais 700 mandados de injunção interpostos. De modo que você deve reparar que este número de mandados de injunção a serem discutidos na Corte caiu vertiginosamente. Qual a razão de ser disso? Quando o mandado de injunção surgiu como uma ação que trouxe grande expectativa para a população.
Ora, se agora eu me deparo na Constituição com um direito que eu não exerço por falta de regulamentação, eu impetro um mandado de injunção, o meu direito será solucionado, estarei apto a exercitá-lo, a Constituição se concretiza. A força normativa da Constituição, como diria Hess, aparece claramente para nós. Então, o mandado de injunção foi um instrumento muito utilizado. Mas, como os efeitos que o Supremo Tribunal Federal inicialmente concedeu a este instituto foram efeitos tímidos, que não davam concretude à ação, muito menos solucionavam o direito da parte, como justamente a jurisprudência inicial do Supremo caminhou por este lado, tímido quanto à produção de efeitos, eu posso dizer que o mandado de injunção gerou inicialmente expectativas, mas depois gerou descrédito. E aí, gerando descrédito, não foram poucas as pessoas que deixaram de usar esse instrumento. Lembro-me agora de um texto de um autor que eu já citei na aula de hoje, Luiz Roberto Barroso. E o Luiz Roberto Barroso dizia, no meio de um texto, mandado de injunção, aquele que veio para não ficar. Mandado de injunção, o que foi sem nunca ter sido. Agora sim, esse é o nome correto. Mandado de injunção, o que foi sem nunca ter sido. Vale dizer, a experiência que tivemos com o mandado de injunção no passado fez com que grandes constitucionalistas no direito brasileiro apresentassem um mandado de injunção nesses termos. É uma ação tão inadequada que era preferível que não a tivéssemos. É uma ação tão inadequada que preferível seria se não houvesse a previsão desse instituto no direito brasileiro. Vocês sabem por quê? Porque em não havendo a previsão do mandado de injunção, o juiz, frente a uma causa, a um julgamento no qual não há lei, poderia, por acaso, se eximir de julgar por ausência de norma? O juiz pode, veja meus caros, o juiz pode se eximir de julgar uma questão, se eximir de julgar uma ação, por ausência de norma regulamentadora? É claro que não. O juiz teria que dar uma solução para o caso concreto. Mas agora, em havendo mandado de injunção, o que é que o juiz faz? O juiz diz, não posso dar efeitos ao mandado de injunção, porque a jurisprudência que foi se firmando no Supremo Tribunal Federal, no passado, é um entendimento que, na verdade, permite efeitos meramente tímidos às decisões proferidas nessas ações. E aí o juiz pode até julgar o mandado de injunção procedente, mas não resolve o seu direito. Por isso, alguns autores disseram, veja bem, era melhor que não tivéssemos esse instituto. Era melhor que não tivéssemos a previsão do mandado de injunção, porque sem ele o juiz julgaria. Com ele, o juiz pode aqui se eximir de solucionar seu caso. Então, veja, enfrentar o problema relativo às omissões inconstitucionais não é simples. É claro que, num primeiro momento, como na aula de ontem, tivemos aqui o trabalho de identificar a aplicabilidade e os diferentes níveis de eficácia das normas. E hoje apresentamos as linhas iniciais e gerais sobre o mandado de injunção. E finalizarei esse segundo encontro justamente sobre esse ponto. O mandado de injunção é a ação que até hoje está sob disputa e gera controvérsia. Afinal de contas, conforme eu te apresentei e paro aqui neste problema, era a ação que no passado não produzia validamente efeitos. Era uma ação cujos efeitos eram tão tímidos, tão escassos, que não permitiam a solução de um direito. Então, veja, vimos na aula de hoje, demos continuidade, em verdade, na aula de hoje, ao tema da efetividade das normas e iniciamos nosso estudo sobre uma ação importantíssima, tendente a combater o vício omissivo, que é o mandado de injunção. Apresentadas as legitimidades para julgamento e para interposição da ação, legitimidade passiva e legitimidade ativa, discutimos a finalidade do instrumento e agora paramos num ponto crucial. Darei continuidade a esse ponto amanhã, justamente porque aqui você deve estar se perguntando se o mandado de injunção foi por tanto tempo ação inútil, por que é hoje objeto de uma aula aqui no curso do Saber Direito? Porque, veja, a jurisprudência do Supremo se alterou. E detalhes sobre essa alteração, sobre essa revisão paradigmática, você terá na aula de amanhã. Porque justamente no nosso terceiro encontro, na nossa aula de amanhã, iniciaremos um estudo agora um pouquinho mais amplo sobre essas ações constitucionais, de modo a permitir que você perceba que este instrumento não se tornou um completo vazio. Foi preciso que as composições mais recentes do Supremo e a atual composição do Supremo revissem essa tese relativa à ineficácia das ações tendentes a combater a omissão. No próximo encontro, então, te espero amanhã para darmos continuidade ao nosso estudo envolvendo o mandado de injunção, as questões polêmicas que o cercam e iniciarmos o estudo da outra ação, irmã do mandado de injunção, porque tendente a combater a mesma síndrome que ele, a síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Então, um bom dia para vocês, te espero amanhã para darmos continuidade a esse estudo.